Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa sexta aula de Geografia Bíblica 2, o último bloco, ainda estamos trabalhando sobre o Egito, como eu mencionei, vamos falar hoje e mais uma aula, né? Então, vamos acabar aqui lendo a síntese, né, do mapa mental, né? Nós paramos, navegação, isso aqui, navegação, né? Leia para nós, Elisângela, por gentileza, né? Essa parte, Sim. por favor. Barcos de papiro betumado, fundo achatado, transporte de produtos agrícolas e passageiros, barqueiros em túmulos reais. Os egípcios, irmãos, eles usavam até certos barcos, como eles tinham, né, toda aquela questão religiosa de ir para uma terra além, para depois voltar a viver, tinham até certos barcos que eles faziam literalmente uma configuração quase como se fosse como se fosse literalmente um barco fúnebre, né? E também essa questão do papiro betumado, né? Pode ver que eles vão desenvolver bastante essa tecnologia. E como eu mencionei, o Nilo era o lugar de transporte, né, deles, porque tudo eles faziam por esse caminho, né? Continua para a gente, comunicação, minha irmã, por gentileza. Comunicação. O Nilo facilitava a comunicação rápida. Barcos de despachos para faraós. Vocês têm que lembrar que a geografia do Egito ela é muito complicada. São muitos montes, né? Muitos vales. E, querendo ou não, a água ela segue, né, o seu curso. Então, isso facilita muito. E os faraós, claro que eles aproveitavam isso. Aqui, o comércio, né? Eles tinham... olha só, lembrando também que ali no Delta você já está também no Mediterrâneo, né? Então você tinha toda essa questão do Mar Vermelho de um lado, Mediterrâneo do outro, e internamente, né, o Nilo. Leia para nós, meu irmão, por gentileza. Intercâmbio com Canaã, Síria, Fenícia, Itéia e Líbano, com Somália e Etiópia, o Mar Vermelho, e exportação de trigo, centeio, cevada, linho, papiro, e importação madeira, cobre, incenso, perfume e azeitona. Agora fica muito mais claro quando o Império Egito, o Império Romano também conquista, né? Logo depois o Império Grego já tinha ali conquistado também o Egito, mas principalmente os romanos, a importância de Alexandria. Irmãos, essa questão do comércio, ela é fundamental até na história contemporânea, porque a África, muitas vezes, e muitos países africanos, eles sofrem. É simples, irmãos, eles não têm um acesso ao mar. Um país que não tem acesso ao mar, ele depende do outro. Ele depende das suas fronteiras para negociar. Ah, pastor, tem avião. Tá bom, irmãos, avião é para um grupo da sociedade. A gente tem que pensar que um país ele se desenvolve e as suas rodovias e os seus mares são as artérias, né, que unem a comunicação mundial e essas rotas comerciais. Por isso que o Egito também aqui ele foi muito privilegiado, porque ele não era rota necessariamente de ninguém. Canaã já era rota, né? Canaã era a rota da Anatólia, né? Saía lá de cima, né? Os hititas passavam por Canaã e chegavam lá no Egito, né? O povo da Suméria, de uma forma geral, da Mesopotâmia, passava por Canaã. Os egípcios passavam por Canaã, ou seja, Canaã era meio do caminho de tudo, né? É estratégico. Deixa eu até fazer uma fala aqui, irmãos. Eu gosto muito de olhar a vida na ótica espiritual, acreditando que Deus está trabalhando sobre tudo e todos, que Deus não perdeu o controle de nada, mas tem hora que eu deixo esse pensamento um pouco de lado e olho pelo aspecto humano, porque a gente não pode deixar de ser inteligente. Por exemplo, quando hoje a gente pega aqui, ó, deixa eu fazer essa apresentaçãozinha básica aqui para vocês. Ó, olha aqui, ó.
Por que os Estados Unidos apoiam tanto Israel, irmãos? O que vocês acham? Você acha que é simplesmente porque os Estados Unidos ele é um país cristão, apaixonado pelos judeus? Não, meu Deus, e que isso? Esquece. Aqui, meus irmãos, é a ponta de entrada para o Oriente Médio. É o acesso para toda outra região que você quer chegar. A maior riqueza de petróleo do mundo está aqui. E nos próximos 100 anos, até que não se descubra uma nova energia, o mundo vai continuar ainda funcionando com petróleo. E Israel, então, é claro, eles tiveram aqui o regresso em 1948, a ONU fez todo o apoio, e os Estados Unidos não vai soltar o apoio de Israel por nada nesse mundo, a não ser para cumprimento das profecias bíblicas. Caso contrário, meus irmãos, é o acesso. Você tem que lembrar que aqui para cima é a Síria, aqui é a Turquia. Eles não entram para esses lugares. A Turquia pode ter perdido seu protagonismo no mundo, como ela sempre foi no passado. Eu digo aqui a Turquia, como a gente tem que lembrar, né, que aqui nessa região da Turquia atualmente, né, antigamente era o Império Bizantino, mas pensem, irmãos, aqui é o acesso de Israel para o mundo árabe. Entendeu? Então, é o acesso da América. Então, por isso que os Estados Unidos sempre foi um parceiro imenso de Israel. E vai continuar sendo. Descobrir uma nova tecnologia. Tenta outro país. Aí esquece, aí muda tudo. Na geopolítica, meus irmãos, não existe bonzinhos, bondade. O que existe é interesse. A minha relação com você é de interesse. Pastor, e está errado? Não, meus irmãos, é sobrevivência. É sobrevivência do Estado, do povo, da história. Estão entendendo? Por que a China não vai soltar, né, Taiwan? Porque é questão de sobrevivência, meus irmãos. A China não pode jamais dar Taiwan para nenhum outro país. Então, percebam, a gente está aqui vivendo o nosso dia, ganhando nosso pão, malhando nosso trigo no lagar, a gente não olha de forma geopolítica, estratégica, mas o mundo é assim que sempre funcionou, meus irmãos. Porque a China apoia a Coreia do Norte, os Estados Unidos apoiam a Coreia do Sul. Estratégia, geopolítica. Porque a Coreia do Norte está dentro da China, e a Coreia do Sul é o braço para chegar na Coreia, para chegar na China. E o capitalismo, a outra é socialismo também, né? Sim, sim, mas você percebe que aí as ideologias, os sistemas de governo, sistema monetário, né, Júnior? Claro que ele vai... Aí uma caixinha de Pandora que a gente abre. Mas no mundo geopolítico é assim que funciona, né? É assim que funciona. Por exemplo, que nem agora, né? Pode ver que o Trump, de semanas atrás, ele saiu negociando com vários países árabes aqui, não foi para Israel. Porque o Irã agora ele está meio deslocado do mundo. Irmãos, não é que ele está deslocado, é porque ele é uma ameaça, inclusive, aos países árabes. Então, percebam, irmãos, em geopolítica, a gente precisa de olhar tudo isso, né? Mas voltando lá para o que interessa, para a gente poder encerrar. Né? No passado também, de certa medida, aqui, quando a gente coloca, ó, havia um negócio olha como o comércio era importante para o Egito. Por essa razão que o Egito prosperou. Tem comércio, você tem negócio, você tem riqueza. Não tem comércio, você fecha as portas. É assim que funciona. Entendeu, irmãos? E agora aqui, vamos só ler agora a proteção, né? Para a gente parar. Tá bom? Então, a proteção. Leia para nós, Júnior, por gentileza. Meios principais, mar e deserto. Querendo ou não, né? Dá uma pausa, né, Júnior? Você tem o mar Mediterrâneo de um lado, o mar Vermelho do outro e o deserto atrás. Você tem ali, né, essa proteção da natureza. Por isso que a dinastia egípcia era difícil de ser vencida. E os Ixos, a gente não entrou ainda no comentário dos Ixos, tá? Mas os Ixos, eles conseguiram entrar, né, dentro da cultura egípcia,
já coisa que o pessoal dos filisteus não conseguiram, mas por causa de um momento em que eles estavam com guerras tribais. Ou seja, eles estavam ali tendo um conflito político e os ixos conseguiram. E aí dominaram. Agora, olha só, meus irmãos, Sun Tzu, deixa eu fazer enriquecendo um pouco a nossa aula aqui. Sun Tzu, ele fala muito no seu livro A Arte da Guerra, que um dos princípios que uma nação tem para conquistar a outra é deixar ela se acabar nos seus conflitos pessoais. Porque a China sempre foi uma dinastia de séculos. Porque mesmo que eles tinham as suas guerras e as suas dinastias, eles sempre estavam fechados dentro do seu próprio povo. E uma coisa que Sun Tzu ensinava era isso. Quer conquistar um povo? Envie os seus espiões para aquele povo, faça com que eles se tornem escravos dos vícios, de uma vida pregressa, porque eles vão se implodir por dentro, e aí é muito fácil depois você vir dominá-los. Isso são táticas de guerras milenares, irmãos. Sun Tzu era o general chinês, escrito no livro A Arte da Guerra. Hoje, quando a gente está vivendo esse momento aqui no Brasil dividido, essas nações que são milenares, elas estão dando a risada da gente. Por quê? Porque a gente tem uma riqueza brilhante e a gente está se perdendo por causa de besteira. Entendeu? É interessante isso, não? Lembra que Jesus disse, né, que todo reino dividido não prosperará. A África foi assim. A África até hoje é assim, né, Júlio? É a tribo, né? Nunca se consolida um poder. E aí, Júnior, quando a gente começa a ver quem são os países que apoiam os africanos, é a França, a Rússia. Que é ex-colônia também. São colônias, e aí eu te digo, por que eles não desenvolvem? Para que desenvolver? Se eu posso continuar dominando? É a ideia imperialista que ainda mantém em quem governa o mundo. Irmãos, é assim que o mundo funciona, tá? Por isso que a gente tem que pregar o evangelho para ter pessoas realmente de um novo viés para construir um mundo melhor. Porque senão, irmão, a gente vai ficar vivendo, né, nesse tribalismo. Então, continua aqui para nós, Júnior, por favor. Norte, Mediterrâneo. Ocidente, deserto da Líbia. Sul, Sudão, Núbia e Cataratas. Leste. Ou seja, né, cada uma coisa mais difícil do que a outra. Leste, Mar Vermelho. Ponto vulnerável. Sinai. Ou seja, e aí é um ponto vulnerável, mas mesmo assim basta você ter. Então, ou seja, uma nação que só tem um ponto vulnerável, fica tranquilo, Marcão, fique em paz. Deus abençoe. Então, né, é interessante, né? E as montanhas do Sinai também, né, Júnior? O Sinai é um ponto vulnerável, mas temos também o quê? As montanhas do Sinai. Já não é um ponto vulnerável, né? Uhum. Né? Então, continua para nós, Júnior, por gentileza. Lei rigorosa proibia estrangeiros. Então, eles tinham, né, um cuidado muito grande, né, contra os estrangeiros. Né? É uma maneira de se preservar, né? De manter a sua identidade. Tá bom, meus irmãos? Olha, paramos aqui em proteção, né? Eu quero gastar um tempo. Eu queria ter lido bastante o livro de texto com vocês, mas eu acho que a aula foi bem produtiva, né? E espero que está dando uma boa contribuição para todos vocês. Tá bom, meus irmãos? Tranquilo? Beleza. Tá bom? Então, alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo. Não? Então tá jóia. Então, Deus abençoe. Nos vemos. Não teremos aula nessa quinta, só na outra, tá? Ok. Fiquem com Deus, meus irmãos. Amém. Boa noite. Amém. Deus Boa abençoe. noite. Tchau. Amém. Graças a Deus, pessoal. Boa noite. Deus abençoe. Acorda, Diego. Diga por Deus. Deus abençoe.